Janela do Céu. E nós estamos de volta com o programa Janela do Céu, conversando com a nossa irmã Natália, que compartilhava como o Senhor trouxe a libertação para ela a respeito do medo, que é algo que hoje escraviza muitas pessoas e que destrói muitas vidas. Mas o Senhor Jesus Cristo é o único que traz a solução para as nossas vidas, né? Em qualquer sentido, qualquer sentimento, qualquer problema, sempre Jesus Cristo, quando a gente busca a Deus, quando a gente se aproxima do nosso Senhor, Ele faz essa obra de restauração das nossas vidas. Mas Natália, conta para nós como foi a tua ida, né, então a Ibirubá, essa novidade que o Senhor trouxe para a tua vida e as tuas experiências com Cristo, porque às vezes é necessário a gente sair, né, do nosso convívio familiar, outras pessoas, uma localidade diferente, né, para Deus trabalhar coisas diferentes, porque às vezes talvez ali naquele ambiente pouca coisa Deus pode agir, né, por vários motivos. Então Deus nos separa, né, leva para outro lugar, para outras coisas, para continuar esse crescimento espiritual. Amém. Como a gente compartilhava antes, né, a gente precisa ouvir o Senhor. E eu lembro assim, quando eu tomei essa decisão de ir embora, né, de casar, porque isso era algo que eu sentia, ninguém mais sentia. Muitas pessoas chegavam para mim e perguntavam se eu estava bem ainda, né? Porque era uma loucura, porque o meu marido, né, eu vi ele 2 vezes num micro-regional, 15 minutos a gente conversou. Então, assim, é algo que pro mundo não tem explicação, porque eles vieram me buscar, né, ele e os pais dele. A gente nunca tinha, as famílias não se conheciam, né? A minha mãe, assim, enlouqueceu comigo, né? E algo assim, porque tu vai pra casa de outras pessoas, tu vai dividir uma vida com uma pessoa que tu não conhece, né? Porque naturalmente tu precisa conhecer antes, né? Mas nisso eu vi o poder do Senhor também, né? Porque a gente vê que é impossível dar certo no mundo, né? Nos diz se tu não conhecer a pessoa antes, tu não saber como ela é. E eu não sabia, né? Era aquela coisa assim, era uma conversa. E eu vejo assim que eu sentia muito forte do Senhor que eu precisava ir. E eu clamando assim com a ajuda somente do Senhor, né? Eu nunca compartilhei com ninguém que eu tava sentindo isso, porque eu tenho muita dificuldade, né? E eu lembro assim que uma semana antes eu falei com o irmão Sérgio, né? E eu falei assim, Senhor, eu ainda tenho pouca fé. Então eu preciso de um sinalzinho de alguém aqui de fora de que eu tô fazendo a coisa certa, né? E eu esperava que o irmão Sérgio ia mandar eu orar, né? Eu compartilhei com ele que eu ia embora, que eu ia casar num culto, né? Não foi num domingo. Eu fui embora no outro domingo. E eu lembro assim que a reação do irmão foi diferente. Eu esperava que ele fosse mandar eu orar. E se ele mandasse, eu creio que eu não ia daí, porque eu precisava, né? E o irmão teve uma reação assim, que não foi fora do normal, mas ele falou que bênção, né? E disse Deus abençoe. Então eu esperava que a reação fosse diferente, ou que eu não estava fazendo a coisa certa, porque eu ainda tinha dúvida lá no fundo. E ali eu senti uma paz assim do irmão, né? E assim, muita confiança no Senhor, né? E eu dizia assim pro Senhor, até hoje eu falo, Senhor, tá escrito que o Senhor é meu pastor, eu quero ver, né? Tá escrito, eu quero ver acontecer. Então até hoje isso é muito forte, né, dentro de mim. Tu pisar onde não tem chão, né? E foi isso que eu fiz tomando essa decisão. Claro, não é fácil, né? Tu precisa se negar um monte, porque são pessoas que tu não conhece, né? Eu não conhecia nem o presbítero de lá, nada. Conhecia só o Bruno. E foi algo assim que eu fui bem recebida, né? Um amor assim que vem do Senhor. E eu vi o cuidado dele assim, porque eu tinha muito medo, né, da minha família, né, de deixar minha família. Porque a gente tem um engano na mente de que nós que protegemos a nossa família se nós vamos na igreja, né? E eu dizia assim, Senhor, tu precisa cuidar deles pra mim, porque
eu não sei o que vai acontecer, né? Como eu compartilhei antes, é uma coisa assim, é diferente, né? Cada um quer o Senhor de uma forma. E eu entreguei assim pro Senhor e Ele cuida melhor que eu, né? Então, eu vejo assim que a gente precisa ter fé, né? Como é que a gente vai ter experiência se a gente não tomar a decisão de obedecer o que está escrito? E eu vi o Senhor, assim, fazer muitas coisas na minha vida, né? Porque lá eu tinha só o meu marido, né? Então, hoje eu converso com as irmãs, né? Hoje é diferente. Mas no começo foi uma luta, assim, porque eu não conhecia ninguém. Eu tenho muita dificuldade de chegar e conversar com a pessoa, né? E eu vi o amor do Senhor, assim. E no primeiro dia que eu cheguei lá, eu não gosto muito de aparecer, né? Eu não gosto muito de câmera. E aí o presbítero falou assim: irmã, tu gosta de louvar? Eu falei: gosto, né? Quem não gosta de cantar? E ele falou assim: eu recebi do Senhor um grupo, né? Pra te louvar com a Eduarda, que é a filha dele. Já tem nome o grupo. E eu fiquei sem reação, assim, mas eu falei amém, né? Fui pegando o que o Senhor foi trazendo, assim. Então foi no primeiro dia eu já recebi que eu ia louvar, né? E aí algo assim muito interessante, mas simples, né? Foi que em Cachoeira eu nunca fui chamada para compartilhar, né? Então eu sempre me escondi muito, assim, evitava os contatos, assim, com o irmão Sérgio, né? Sentava mais no fundo. E no primeiro dia que eu cheguei lá, o presbítero já me chamou. E ali eu vi que muitas vezes o inimigo coloca medo, né? E se a gente não for e não fazer, a gente vai ver que não é bem assim, né? E aí eu compartilhei, né? Eu nem lembro o que foi. Mas nem era tão horrível assim quanto o inimigo botava no meu coração, né? De que, ia passar vergonha, ia fugir às palavras, né? Porque a gente precisa tomar essa decisão de obedecer. E daí a gente começou a ensaiar, né? Eu e a filha dele. Fomos chamadas várias vezes para louvar juntas. E aí eu senti assim de que eu deveria também aprender. E era algo assim que no mundo eu nunca tive interesse, né? Foi um violão, eu nunca tive interesse assim. E algo começou a sair de dentro de mim, essa vontade de aprender, né? E aí eu tive assim umas explicações da filha do presbítero, né? Também as aulas do irmão Heriberto, né? Do curso de violão. E eu creio que foi questão de um mês, assim, eu consegui tocar um louvor, né? E foi, assim, uma benção, eu lembro, porque quando tu olha, né, e tu não sabe, tu diz que é impossível fazer tudo aquilo com os dedos, né? E hoje eu amo tocar violão, né? Eu só ainda não gosto muito de aparecer. Mas é uma benção, né? O Senhor foi me trazendo. Eu vejo, assim, que foi o Senhor mesmo, porque o Senhor me deu o básico e o resto eu tive que buscar sozinha, né, pra aprender. E aí eu já me emprestaram um violão, então tudo assim, tudo por fé, né? Que nem o irmão diz, nada é nosso, nem eu sou minha. Então, o Senhor tudo foi provendo, assim, e eu creio que a gente precisa deixar o Senhor fluir, né? Porque é algo assim que tu sente dentro de ti e tu precisa ter fé para obedecer. Então eu nunca imaginei que eu fosse tocar um violão, né? Eu creio que é um dom, assim, porque tem uma certa facilidade, né? Eu escuto, eu tento uma vez e ele já sai. Então, assim, não é mérito meu, né? Porque às vezes quando eu pego o violão e vejo um louvor novo e penso, não, eu sou boa, não sai nada, né? Mas quando eu peço graça pro Senhor, flui assim, muito fácil. Então, o Senhor, Ele trabalha na nossa vida, né? A questão também do apego familiar, né? Eu creio, assim, que se eu tivesse ficado na minha família, eu não teria o crescimento espiritual que eu tenho hoje, né? Então, muitas vezes a gente precisa se afastar das nossas bengalas, né? Para aprender a confiar no Senhor. Porque hoje, assim, quando eu tô naqueles dias ruins, né? Que tu corre pra uma mãe, pra uma amiga ou pra alguém que tu conhece, não tem, né? Claro, eu tenho meu marido, mas ele também é uma pessoa nova pra mim, né? Então, assim, eu aprendo que eu tenho que ir pra palavra. Que nada que tá ao meu alcance, assim, vai conseguir suprir, né? Esses desesperos que dá na gente.
E eu vejo assim que eu achava que também no começo, né, que eu não ia suportar, ou que eu talvez iria voltar. E essas vontades elas vêm de voltar para trás. Mas tem uma palavra que diz, né, que aquele que pegou, né, botou a mão no arado não volte, não olhe para trás, né? Eu creio que se a gente fizer isso, a gente vai ser muito infeliz. Porque como a gente tem ouvido, né, o vaso, ele tem um propósito, né? Uma luva tem um propósito. Então, se ela tá guardada, né, na gaveta, como o irmão compartilhou no vídeo dessa semana, eu acho que foi, que eu assisti, ela tá sem sentido. Então, da mesma forma o ser humano, né, se ele não estiver nas mãos do Senhor, ele tá sem sentido. E eu creio que se a gente voltar para trás, sair do propósito para aquilo que eu fui criado, eu vou estar sem sentido na vida, né? Então, nesses momentos, a gente precisa aprender a confiar no Senhor. Sabe que enquanto você compartilhava, vinha muito assim pra mim que tudo, como o inimigo coloca, uma ilusão pra deixar a gente paralisado e escravo, né? E comigo também, várias coisas. A gente, eu pensava que ia ser tal forma e não foi, né? Eu achava que ia ser muito difícil, não é. Eu achava que eu não ia conseguir e Deus deu a graça, né? E ele sempre coloca isso, é uma ilusão. Tu não vai conseguir, tu não pode, tu não sabe, tu é um frustrado, tu isso, né? E começa a colocar um monte de imagens, né, na nossa mente, jogando imagens na tela da nossa mente, pra gente perder a fé, pra gente não avançar. Como você falou, eu só fui pegando aquilo que Deus foi trazendo, né? Deus ia mostrando e eu fui aceitando. Eu acredito que é isso que Deus quer de nós, né? Essa só a disposição mental, né? De aceitar, de não resistir a Deus, de não endurecer o coração. Porque aí isso vai nos fazer ter experiências com Cristo, vai aumentar a nossa fé e cada vez mais a gente vai progredindo com Deus, né? Agora, se não tiver nenhuma experiência, né? Se eu nunca abrir meu coração para de repente tomar uma atitude de fé que eu não tô enxergando, a gente nunca vai ter esse crescimento e essa experiência, né, com Cristo, né? Se Moisés lá não tivesse a fé de levantar, imagina, né? A gente tem que se colocar só levantar a vara que ele usava, né? Ele não tinha nada que desse base. A gente sabe da história, mas não tinha nada que baseasse. Então, essas coisas é o que Deus quer de nós, né? Porque senão a gente vai ficar sempre frustrado na vida da igreja, né? Não vendo Deus agindo no nosso coração. É verdade. Eu vejo assim que a letra, né, só no papel ali, tu precisa executar ela para ela ter vida. E eu vejo assim que a fé, né, tu precisa ter fé, mas tu precisa passar por experiências. Às vezes a gente ouve, né, que bonito, o perdão ele traz a paz pro coração. Então o Senhor precisa fazer um arranjo para que eu precise perdoar. Só que a gente parece que bloqueia a nossa mente para entender o versículo exatamente como ele é, porque a gente pega aquilo que nos convém, né? Mas para mim ter a experiência de ter paz e de perdoar e de sentir, né, aquilo que o Senhor promete, vai ter que vir uma experiência ruim para mim, né? Então a palavra ela precisa ser executada. Eu não posso só conhecer ela, né? Eu preciso, para ela ter vida, eu preciso viver ela, né? Então, seria bonito eu dizer que teria fé, mas no meu conforto, na casa, né, dos meus pais, com tudo ali que é natural, que eu vejo e toco ao meu alcance, assim é fácil, né? Mas quando o Senhor te tira tudo aquilo que tu tá apoiado, que tu se baseia naquilo, né? Aí tu vai ter que ir lá no fundo do teu íntimo e pegar essa coisa chamada fé, né? E executar ela. E eu creio, assim, que é isso que o Senhor quer para todos nós, né? Eu sempre fiquei pensando, assim, que a gente aceita o Senhor como Senhor e Salvador, né? Mas durante o nosso viver a gente quer só como Salvador, não como Senhor, né? Muitas vezes o Senhor é nós mesmos, né? Porque quando a dificuldade vem, eu vou pro Salvador. Mas na hora de tomar minhas decisões,
eu não quero o Senhor, né? Então eu vejo assim que precisa haver essa dependência, né? E eu creio que vai vir momentos assim, aonde o Senhor vai tirar, né, tudo aquilo que é natural, para que tu possa ter a fé e para que tu possa depender dele, né? Então, Natália, nós chegamos no final do nosso programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que já passaram pelo mesmo, que estão passando, né, pela situação que você já passou a respeito do medo, enfim, para que elas pudessem crer realmente, né, que Deus, ele pode mudar, né? Amém. Como eu falei, né, a gente precisa crer, ir lá e fazer, né? E eu vejo assim que o Senhor, ele tem uma eleição sobre cada um, né? Então tu precisa estar alimentado da palavra e tu precisa estar atento, né, ao fluir da mesa, porque é dali que vem as direções. E tu precisa ter essa intimidade com o Senhor, né? Tu precisa crer que a salvação, a paz, ela só vem do Senhor, né? Então, o medo, às vezes ele é grande, mas o Senhor é maior. Então, assim, eu deixo para os irmãos, né, que a gente possa ter mais confiança, que a gente possa aprender a depender do Senhor, né? Porque é para isso que Ele nos chamou. Se fosse para continuar vivendo por nós mesmos, Ele tinha deixado nós lá no mundo, né? Então é para isso que Ele nos chamou. E eu vejo assim que não tem problema, né, que Deus não possa resolver. Porque a minha situação, assim, quem acompanhou dizia que não tinha mais solução, né? E Deus moveu. E até hoje, assim, é muita experiência de fé, né? Então, o Senhor vai trazendo os arranjos para que tu possa ter a experiência, né? Mas que na hora que chegar essas provas, que a gente possa lembrar da palavra, né? Para que a gente possa ter a experiência. Obrigado de estar compartilhando conosco e que você possa seguir sempre ouvindo, né, a voz do Senhor e possa cumprir o propósito que Deus tem através de vocês lá, em nome de Jesus, né, para dar muito fruto. Amém? Então nós ficamos por aqui, que o Senhor Jesus te acompanhe, te proteja e possa sempre te dar a paz e siga sempre com Cristo, buscando e perseverando na palavra do Senhor, porque Ele pode mudar uma situação que está completamente perdida. Deus traz a solução. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu, um programa com entrevistas. Janela do Céu.